A Grécia Antiga formava um mosaico de cidades-estado independentes, as polis, espalhadas por vales, planícies costeiras e ilhas do mar Egeu. A geografia montanhosa fragmentava a península em pequenos compartimentos, o que favorecia a autonomia política e prejudicava a criação de um poder central. Cada polis cultivava leis, tradições, calendários e moedas próprios. Ainda assim, partilhavam a língua grega, festivais panhelênicos e um panteão comum. Essa combinação paradoxal, identidade cultural unificadora e independência política feroz, moldou todos os eventos que culminariam nas Termópilas. A polis era a comunidade de cidadãos que se reconheciam como membros de um corpo político. Eram responsáveis pela defesa do território, pelo culto aos deuses e pela administração da justiça. Na ágora, a praça cívica, realizavam-se assembleias, julgamentos e trocas comerciais. Para o heleno, viver fora de uma polis equivalia a perder status, voz e proteção. A liberdade não era um atributo individual abstrato. Era o privilégio concreto de participar das decisões de sua cidade. Entre as cidades destacavam-se Corinto, Tebas, Argos, Mégara, Éfeso e, sobretudo, Atenas e Esparta. As diferenças entre elas iam da organização social às prioridades militares e econômicas. Umas se voltavam à navegação e ao comércio, outras à agricultura e à guerra. Todas, porém, competiam por prestígio, alianças e hegemonia regional. Disputas e acordos eram frequentes. Guerras internas curtas alternavam-se com períodos de cooperação pragmática. A religião permeava a vida cotidiana. Os deuses olímpicos Zeus, Hera, Atena, Apolo, Ártemis, Ares, Afrodite, Poseidon recebiam sacrifícios e procissões. Oráculos, como o de Delfos, eram consultados antes de decisões críticas. Festivais como os Jogos Olímpicos criavam trégua sagrada, permitindo a circulação de atletas e espectadores mesmo entre polis rivais. O mesmo calendário sagrado que unia, no entanto, também podia dividir quando sacerdócios e interpretações opostas afetavam alianças. A economia combinava cultivo de cereais, vinhas e oliveiras, artesanato em cerâmica e metal e um comércio marítimo cada vez mais amplo. A cunhagem de moedas facilitou transações e pagamentos a mercenários e o acesso a rotas e portos tornou-se questão estratégica. O mar não era barreira, era estrada. As colônias espalhadas pelo Mediterrâneo da Magna Grécia, no sul da Itália, aos estreitos do Bósforo levaram técnicas, dialetos e costumes helênicos para longe da península. Esse mundo vibrante, porém dividido, seria testado por uma potência externa de escala inédita, o Império Persa. A colisão entre a autonomia das polis e a monarquia absoluta oriental transformaria uma disputa geopolítica em símbolo civilizacional. Ao redor dessa tensão gravitaria a história dos 300 de Esparta. Esparta, na Lacônia, ergueu uma sociedade centrada no dever militar. Sua população de cidadãos, os espartíatas, era a minoria diante de periecos e, sobretudo, dos ilotas, agricultores submetidos ao Estado. Para manter esse equilíbrio instável, a polis organizou a agogé, um sistema rígido de educação. Desde os 7 anos, meninos eram treinados para a falange, aprendendo resistência à fome, ao frio e à dor,
obediência aos comandos e coesão absoluta em combate. O ideal do guerreiro espartano era a disciplina coletiva. Não brilhar sozinho, mas manter a linha. A política espartana combinava 2 reis hereditários, um conselho de anciãos, gerúsia, e uma assembleia de cidadãos, supervisionados por 5 éforos. Embora conservadora, a estrutura oferecia estabilidade e foco. As muralhas da cidade eram proverbiais. As muralhas de Esparta são os seus homens. A reputação de invencibilidade da falange repousava em lanças longas, escudos largos e uma coordenação que exigia anos de treinamento. Atenas, por sua vez, seguiu outro caminho. Enriquecida pelo comércio e pela prata de Laurion, refinou instituições que desembocariam na democracia clássica. Sob Clístenes e depois Péricles, a Assembleia, Eclésia, tornou-se centro das decisões. O Conselho dos 500 preparava pautas e tribunais populares julgavam causas. A cidadania era restrita, mas o debate público floresceu, alimentando teatro, filosofia e retórica. A frota ateniense, impulsionada por reformas navais, converteria a cidade em potência marítima. As diferenças sociais eram marcantes. Em Atenas, mulheres tinham um papel doméstico predominante. Em Esparta, recebiam educação física e administravam propriedades na ausência dos maridos. Na cultura ateniense, a paideia valorizava música, ginástica, filosofia e oratória. A espartana priorizava a sobriedade, parcimônia e obediência. Onde Atenas cultivava tragédias e comédias, Esparta mantinha austera discrição. O contraste, porém, não impedia a convergência estratégica. A infantaria pesada espartana e a marinha ateniense, quando combinadas, produziam a força mais letal do mundo grego. Essa complementaridade resultaria crucial contra a Pérsia. A rivalidade entre as 2 cidades, latente, seria por ora contida em nome de uma causa maior: preservar a autonomia helênica. No Planalto iraniano, tribos persas e medas foram unificadas por Ciro II, o Grande, no século VI a. C. Em campanha célere, Ciro derrubou a Lídia de Creso, incorporou Sardes e suas rotas comerciais, conquistou a Babilônia e respeitou tradições locais, permitindo o retorno de exilados e a restauração de cultos. Sua política de tolerância cultural, aliada à eficiência militar, produziu um império de extensão sem precedentes, ligando o Eufrates ao Indo e o Mediterrâneo ao Planalto iraniano. Após Ciro e Cambises, Dário I consolidou a máquina imperial. Dividiu o território em satrapias, nomeando sátrapas responsáveis por arrecadação e ordem pública, vigiados por inspetores conhecidos como olhos e ouvidos do rei. A Estrada Real integrou Susa a Sardes e reduziu tempos de comunicação, enquanto o Dárico de Ouro facilitou transações em mercados transcontinentais. O exército multiétnico combinava infantaria leve, arqueiros, cavalaria e a tropa de elite dos imortais, sempre mantida em 10.000 homens. Religiosamente, o zoroastrismo oferecia um horizonte ético centrado na verdade Asha e na luta contra a mentira Druid. Reis apresentavam-se como escolhidos de Ahura Mazda, governando por legitimidade divina e ordem cósmica.
A flexibilidade administrativa persa, somada à capacidade logística, faria com que a Pérsia olhasse com confiança para o oeste, onde pequenas cidades gregas da Jônia já orbitavam sua esfera. A revolta jônica 490 e 9494 A. C. Apoiada por Atenas e Erétria, acendeu a primeira grande fricção direta. A destruição de Sardes pelos rebeldes gravou afronta na memória persa. Mesmo derrotada, a rebelião deixou a convicção em Dário de que a Grécia precisava ser punida não apenas como represália, mas como demonstração de autoridade imperial. A engrenagem se moveria em direção à Maratona. Em 490 A.C., a expedição persa alcançou a planície de Maratona, próximo a Atenas. Os atenienses, sob Milcíades, escolheram não esperar o cerco à cidade. Marcharam ao encontro do inimigo, alinharam hoplitas em formação profunda e executaram manobra ousada, enfraqueceram o centro e reforçaram as alas. Quando o choque ocorreu, as laterais gregas envolveram o inimigo, comprimindo-o contra pântanos e mar. A vitória foi contundente. Heródoto registra milhares de baixas persas e poucas centenas gregas. Mesmo que os números exatos sejam discutidos por historiadores, o impacto político e psicológico foi real. Um exército cidadão disciplinado podia derrotar a maior potência da época. A lenda do corredor que levou a notícia a Atenas, sucumbindo ao fim, cristalizou a memória do feito. Dário planejava nova campanha de escala superior, mas morreu antes de realizá-la. O legado da derrota, porém, foi transmitido intacto a seu herdeiro. Xerxes assumiria o trono não apenas com recursos imensos, mas com a ambição de reduzir as polis à obediência. Se Maratona foi o prólogo, a grande tragédia ainda estava por vir. Xerxes ordenou um esforço logístico monumental. Para mover tropas da Ásia à Europa, construiu 2 pontes de barcos sobre o Helesponto, obra simbólica de domínio sobre a natureza. Mandou escavar um canal no Monte Athos para a frota, evitando cabos traiçoeiros. Convocou contingentes de todo o império. Medos, babilônios, fenícios, egípcios, lídios, armênios, citas, indianos, cada povo trazia equipamento, idioma e táticas próprios. Os números transmitidos por fontes antigas são hiperbólicos, mas mesmo estimativas conservadoras indicam uma força colossal. Para alimentá-la, depósitos foram preparados, rotas de abastecimento demarcadas e sátrapas mobilizados. A campanha era tanto militar quanto performática, uma encenação de poder absoluto destinada a quebrar a vontade helênica antes mesmo do choque. Na Grécia, as polis se dividiam. Algumas enviaram terra e água como sinais de submissão, outras conspiravam por neutralidade. Atenas e Esparta, porém, sustentaram a linha da resistência e convocaram um congresso em Corinto. Nasceu a Liga Helênica, com Esparta liderando em terra e Atenas no mar. O oráculo de Delfos foi consultado. Murmúrios sobre muros de madeira e o destino de reis pairaram sobre as deliberações. Temístocles, estadista ateniense, interpretou o enigma dos muros de madeira como referência à frota. Defendeu a construção de trirremes, financiadas pela prata de Laurion, e uma estratégia que combinasse bloqueio naval e resistência terrestre. Esparta, por sua vez,
indicou Leônidas para dirigir a dianteira em terra. A escolha do desfiladeiro das Termópilas era lógica, um gargalo entre montanha e mar, onde a superioridade numérica persa seria neutralizada. Leônidas selecionou 300 espartanos, todos pais de filhos, de modo que nenhuma família se extinguisse. Juntaram-se a eles beócios, focidianos, locros, coríntios, arcádios e, com hesitações, tebanos e tespianos. A força total variou ao longo dos dias, mas o núcleo simbólico permaneceu. Uma vanguarda disciplinada, consciente de que resistir significava provavelmente não voltar. Enquanto isso, a frota helênica tomou posição em Artemísio. O plano era claro. Se os gregos mantivessem o estreito em terra e o canal no mar, poderiam atrasar Xerxes, cansar sua logística e criar brechas para contra-ataques. O tempo se tornava arma. Cada dia de atraso desorganizava suprimentos e corroía a moral persa. A marcha de Leônidas foi ritual e política. Em Esparta, tradições religiosas e festivais limitavam a mobilização total imediata. Ainda assim, a vanguarda partiu sem hesitar. Ao passar por cidades aliadas, recebia reforços, mensagens e olhares que misturavam admiração e receio. Heródoto preserva ditos espirituosos atribuídos a espartanos, como a resposta à ameaça de flechas que escurecem o sol. Então lutaremos à sombra. Além do humor breve, havia cálculo frio. No estreito, a falange podia travar o mundo. As Termópilas, portas quentes, eram moldadas por encostas íngremes e fontes termais sulfúreas. Em pontos, a faixa transitável mal comportava carruagens lado a lado. A posição permitia construir paliçadas, limpar terreno e escolher o ponto de impacto. Leônidas coordenou a rotação de linhas para reduzir fadiga, enquanto batedores observavam movimentos persas. A expectativa da chegada de Xerxes peneirou temores e convicções. Do outro lado, o rei persa esperou alguns dias, crendo que a visão de sua massa humana e da frota faria os gregos cederem. Envios de emissários exigiram entrega de armas. A resposta espartana Molon Labe, venha buscá-las, condensou o ethos da resistência. Ao fim da espera, ordens foram dadas. O primeiro choque estava próximo. No primeiro dia, ondas de infantaria persa avançaram pelo gargalo. A frente helênica manteve-se compacta. O impacto de lanças longas, escudos sobrepostos e disciplina de fileiras empurrou de volta os atacantes. Os imortais, convocados por Xerxes como resposta decisiva, encontraram a mesma muralha. O terreno impedia flanqueamento amplo e o peso das armaduras e do treinamento grego prevaleceu. Os relatos descrevem substituições coordenadas. Quando a primeira linha cansava, era substituída por trás sem abrir brechas. A arte da falange era menos bravura individual e mais engenharia humana. A cada recuo persa, flechas e dardos tentavam quebrar a coesão, mas os escudos e a curta distância de contato mitigavam a chuva de projéteis. Ao cair da noite, o desfiladeiro pertencia aos defensores. No segundo dia, a cena se repetiu. Xerxes alternou contingentes, tentando desgastar os gregos, ordenou novas investidas dos imortais, intensificou o uso de arqueiros.
A falange oscilou e, por vezes, recuou alguns passos para posições preparadas, mas não cedeu. A economia de espaço transformou cada metro em vitória moral. Os relatos mencionam perdas pesadas entre os persas e um rei cada vez mais irado. O sucesso, entretanto, dependia de manter o inimigo no corredor frontal. O terreno escondia trilhas pelas encostas, conhecidas por habitantes locais. Essa geografia, que era trunfo, poderia se tornar armadilha. Bastaria que alguém indicasse a passagem a Xerxes. Na noite que separou o segundo do terceiro dia, um homem chamado Efialtes procurou os persas e apontou a trilha de Anopeia, que contornava as posições gregas pelo alto. Guiados por ele, contingentes medos e imortais iniciaram a marcha sob as árvores. Fócidas posicionadas para a guarda do caminho foram surpreendidas e, em choque, recuaram. Ao amanhecer, Leônidas soube que seria envolvido. A decisão foi imediata e grave. Parte dos contingentes helênicos foi dispensada para preservar forças para lutas futuras. Permaneceram os 300 espartanos, tespianos liderados por Demófilo e um grupo de tebanos, estes últimos sob ambiguidade política, mas presentes no último ato. O desfiladeiro ecoou ritos breves, penteados de cabelos, preces concisas. O combate final teria valor exemplar. O terceiro dia foi luta de contenção e dignidade. Com o cerco iminente, Leônidas avançou um pouco além das paliçadas para ampliar a execução de inimigos antes do aperto final. As lanças se quebraram, espadas curtas e até mãos nuas entraram em jogo. Heródoto narra quedas de oficiais persas e a fúria de Xerxes. O rei espartano tombou em meio ao aperto. Seus homens disputaram o corpo numa dança de escudos, tentando evitar profanação. Muitos caíram sobre ele. Cansados, feridos e cercados por trás, os defensores foram comprimidos até uma pequena elevação e, por fim, até uma parede de pedras. Flechas e projéteis completaram o massacre. Ao término, Termópilas estava tomada, mas à custa de tempo, sangue e prestígio persa. Os sobreviventes dispersos levaram a notícia e o exemplo. Enquanto isso, no mar, Artemísio registrou choques indecisos, tempestades que afundaram navios persas e recuos calculados da frota helênica. A retirada naval, coordenada com a perda do desfiladeiro, abriu caminho para a estratégia seguinte: conduzir Xerxes a Salamina. O efeito psicológico do sacrifício foi enorme. A inscrição que a tradição atribui a Simonides ressoou. Estrangeiro vai dizer em Esparta que aqui jazemos, obedientes às suas leis. Termópilas não encerrou a guerra, inaugurou a fase decisiva, dando aos helenos um mito mobilizador. Com o caminho por terra aberto, Xerxes avançou e saqueou Atenas vazia. Temístocles, contudo, atraiu a frota persa para os estreitos de Salamina. Ali, trirremes gregas mais leves e adequadas à manobra em águas confinadas colidiram com embarcações fenícias e egípcias mais pesadas. A confusão do canal transformou números persas em obstáculo. A vitória helênica, brilhante, obrigou o rei a recuar com parte da frota e do exército, deixando Mardônio para concluir a campanha. No ano seguinte, em Plateia, um exército grego liderado por Pausânias derrotou definitivamente as forças persas em terra. E em Mícale, a frota helênica
infligiu novo golpe. A ofensiva imperial fora quebrada. A autonomia das polis resistira. Ao longo das décadas, a política grega voltaria às rivalidades, culminando na Guerra do Peloponeso, mas a memória coletiva reteria Termópilas como prova de que coragem disciplinada pode inverter probabilidades. O legado dos 300 excede o campo militar. Em termos estratégicos, a defesa de gargalos, onde terreno compensa a inferioridade numérica, tornou-se paradigma. Em termos políticos, o ato de Leônidas exemplificou liderança que assume custos em benefício do todo. Em termos culturais, a narrativa consolidou-se como mito fundacional sobre liberdade, dever e sacrifício. Historicamente, a batalha foi parte de uma campanha mais ampla e vitoriosa. Simbolicamente, transformou derrota tática em triunfo moral. Séculos depois, poetas, historiadores, generais e cidadãos continuariam a meditar sobre a inscrição às portas da Lacônia. A lição permanece. Estados pequenos, coesos e inspirados por propósito claro podem resistir a colossos, desde que combinem geografia, disciplina e tempo. Assim se encerra a história dos 300 de Esparta neste relato enxuto. De um lado, a vastidão de um império. De outro, a obstinação de comunidades que recusaram submeter-se. Entre ambos, um desfiladeiro estreito, uma frota atenta e decisões que alteraram o curso do mundo antigo. Nas Termópilas, a liberdade helênica ganhou voz e a posteridade ganhou uma lembrança que ainda convoca. Ao longo dos séculos arcaicos, as polis também se projetaram para fora da península em ondas de colonização. Pressões demográficas, busca por metais e rotas comerciais incentivaram a fundação de assentamentos na Sicília, no sul da Itália, nas costas da Trácia e no Mar Negro. Essas apóiquias não eram satélites submissos, mas cidades novas que mantinham laços religiosos e comerciais com a metrópole. Esse movimento ampliou a presença grega, espalhando alfabetos, estilos cerâmicos e normas jurídicas. A colonização também. As transformações políticas acompanharam mudanças sociais. Em várias polis, aristocracias que monopolizavam a terra e a justiça foram contestadas por pequenos proprietários e comerciantes. Reformadores como Drácon e Solon em Atenas registraram leis, aliviando dívidas e criando bases para a participação mais ampla. Em outras cidades, tiranos no sentido antigo de governantes sem legitimidade tradicional romperam o poder oligárquico e patrocinaram obras públicas, templos e festivais. Foi nesse caldo que a cidadania, embora restrita, ganhou vigor. No plano militar, a chamada Revolução Hoplítica redefiniu o combate. Em vez de heróis individuais em carros, prevaleceu a falange, camponeses proprietários armados como infantaria pesada, lutando em blocos coordenados. O investimento em panóplia de bronze dava orgulho e identidade a quem a vestia. O resultado era uma classe cívica coesa, pronta para defender seus campos e honras. Essa cultura do escudo compartilhado proteger o flanco do companheiro moldaria virtudes políticas, disciplina, igualdade entre pares, vergonha da fuga. A cultura material helênica floresceu em vasos pintados, esculturas de Courô e Corai, templos dóricos e jônicos, épicos e líricos. A poesia de Homero e Hesíodo fixou mitos e genealogias. A lírica de Safo, Tirteu e Píndaro expressou afetos, patriotismo
e elogios. O teatro, nascido de ritos dionisíacos, evoluiu para tragédias e comédias que interrogavam destino, lei, abuso de poder. O mundo que enviaria Hóplitas às Termópilas também compunha versos e discutia dilemas morais nas praças. A sociedade espartana era estratificada. Os homoioi iguais compunham o corpo de cidadãos plenos, periecos, homens livres, sem direitos políticos, cuidavam do artesanato e do comércio. Os ilotas, ligados à terra, produziam alimentos sob coerção estatal. Ritua. A educação incluía a cripteia, experiência de sobrevivência e vigilância que treinava jovens na furtividade e na dureza. As refeições coletivas, os syssitia, reforçavam a igualdade entre guerreiros e a frugalidade. Porções medidas, conversa regrada, ethos compartilhado. As mulheres espartanas, diferentemente de outras gregas, praticavam exercícios, cantavam hinos e geriam propriedades, fato que intrigava e escandalizava observadores de fora. Em Atenas, a inovação política caminhou com tensão social. Solon aboliu a escravidão por dívidas e reequilibrou magistraturas. Pisístrato, tirano benevolente, patrocinou obras e festivais. Clístenes reorganizou tribos em bases territoriais, diluindo clientelas familiares. O ostracismo permitia afastar figuras perigosas sem derramamento de sangue. A frota trireme, movida por fileiras de remadores cidadãos e metecos, ampliou a participação popular na defesa, aproximando marinha e democracia. A cultura ateniense lançou bases da filosofia ocidental, com sofistas, Sócrates e depois Platão e Aristóteles. No teatro, Ésquilo, Sófocles e Eurípides encenaram conflitos entre lei humana e divina, dever e compaixão. Esse ambiente de debate criou tensões com o ideal espartano do silêncio e da concisão, mas a complementaridade militar juntaria, por um tempo, canteiros de triremes a lanças de dórico bronze. A maquinaria administrativa persa dependia de estradas guarnecidas por postagens com cavalos frescos, permitindo a correios imperiais percorrerem centenas de quilômetros em poucos dias. Inscrições trilingues em Beistun divulgaram vitórias e legitimação de Dario. Cidades como Pasárgada, Suzã e Persépolis exibiam arquitetura de colunas esguias e relevos que celebravam delegações de povos trazendo tributos. O império acomodava línguas e leis, desde que impostos e lealdade estivessem garantidos. O exército aquemênida combinava leveza e mobilidade. Arqueiros pod. Havia, contudo, pontos vulneráveis. Coordenação de contingentes etnicamente diversos exigia oficiais experientes e comunicação clara. Campanhas longas pressionavam linhas de suprimento. Em terrenos estreitos, a massa perdia flexibilidade. Ao avançar para a Grécia continental, os persas transportavam consigo força e fragilidade de uma estrutura que brilhava pela largura, não pela profundidade tática em gargalos. Antes do choque em Maratona, Atenas enviou Filípides a Esparta para solicitar auxílio. A corrida lendária foi respondida com promessa de envio após a lua cheia devido a festivais religiosos. Os atenienses decidiram lutar sem esperar reforços espartanos, recebendo apoio modesto de plateia. O terreno de Maratona favorecia o embate hoplítico,
seco, amplo, adequado à corrida controlada que reduzia a exposição a flechas. A cavalaria persa, ausente no momento decisivo, não impediu a manobra grega. A panóplia elmo, couraça, grevas, escudo redondo de madeira e bronze protegia o hoplita no choque. A lança dori perfurava e a espada curta, tifos, completava a obra à distância mínima. A moral da tropa era ligada ao prestígio cívico. Cada fileira reunia vizinhos, parentes, companheiros de culto. Perder o posto era vergonha pública. Essa psicologia, somada a treinamento razoável e terreno bem escolhido, explica, em parte, o sucesso. Após maratona, Atenas apressou-se em erguer troféus, enterrar seus mortos e reforçar defesas. Os persas retiraram-se, mas deixaram a certeza de retorno. Entre memórias, foi amadurecendo a percepção de que o mar seria decisivo. A prata de Laurion e a visão de Temístocles transformariam essa intuição em política concreta. Os números do exército de Xerxes variam de maneira extravagante nas fontes antigas. Estudos modernos sugerem dezenas a poucas centenas de milhares, ainda assim, uma massa impressionante para a logística da época. Pontes de barcos foram coradas com cabos, madeirame e mantas, estabilizadas por âncoras. O canal do Monte Athos, com quilômetros de extensão, exigiu escavações coordenadas por equipe multicultural de engenheiros e trabalhadores. A campanha foi precedida por exigências simbólicas a cidades, terra e água em sinal de submissão. Diplomacia e espionagem atuavam. Embaixadores persas sondavam adesões, enquanto mensageiros gregos buscavam compromissos. O Congresso em Corinto estabeleceu juramentos mútuos, determinou punições a colaboracionistas e definiu prioridades de defesa. Alguns propunham recuar até o Istmo de Corinto e fortificá-lo. Outros insistiam em bloquear o norte já nos estreitos de Tempe, tentativa frustrada, e depois nas Termópilas. A aposta ateniense no mar consolidou-se com a construção de centenas de triremes. Cada embarcação reunia cerca de 200 homens remadores, hoplitas embarcados, arqueiros, timoneiros. O combate naval helênico era de espora. Manobras para atingir flancos inimigos, quebrando remos e abrindo cascos. Em águas apertadas, habilidade e disciplina valiam mais do que tonelagem. A coordenação entre terra e mar exigia sinais, batedores e pontos de encontro. Em Artemísio, tempestades devastaram parte da frota persa antes mesmo do combate, favorecendo os helenos. Choques navais iniciais foram indecisos, mas testaram disciplina e ousadia. Em terra, Leônidas reparou antigas muralhas dos fósseis no desfiladeiro e preparou o terreno com paliçadas e valas que canalizavam o avanço persa. Religião e calendário interferiram na mobilização espartana. Festivais como as Cárneas limitavam a saída do exército em determinados dias sagrados. Por isso, a vanguarda partiu antes do total da mobilização, prometendo reforços subsequentes. Esse detalhe, frequentemente esquecido, mostra como o mundo grego não separava completamente sagrado e política. Temístocles distribuiu estelas com instruções para populações encaminharem-se a locais seguros. Parte de Atenas evacuou para Salamina, Egina e Troezen. O plano grego tinha uma coluna moral: ganhar tempo até que as decisões certas amadurecessem, enquanto o inimigo se desgastava.
A escolha dos 300 confilhos não era mero formalismo. Em Esparta, a continuação da casa e das obrigações cívicas tinha valor político. Leônidas buscou veteranos experientes, capazes de manter coesão sob pressão. Ao lado deles marcharam Tespianos, cuja decisão de permanecer até o fim sob Demófilo mereceu memória honrosa, e Tebanos, cuja lealdade era vigiada e contestada, mas cuja presença no último dia é parte do registro. No terreno, a falange funcionava como organismo. Primeiras linhas absorviam o impacto, segundas linhas empurravam, mantendo pressão, oficiais baixavam ordens com voz e gestos. O corredor das Termópilas anulava flanqueios e dava vantagem a lanças mais longas. Persas bem treinados e valentes viam-se forçados ao choque frontal repetido, em que a leveza de equipamento deixava desvantagem. Em noites entre combates, reparavam-se lanças, afiavam-se lâminas, compunham-se breves ritos. A rotina curta de cuidados com o corpo penteados, lavagem, bandagens tinha efeito prático e simbólico. Apresentava ao inimigo um rosto sereno, lembrava aos próprios a dignidade do combate e reorganizava a mente para o dia seguinte. O emprego dos imortais, comandados por Hidarnes, representou o compromisso de Xerxes com resultado rápido. Porém, o estreito frustrou a vantagem de número e de arco. A curta distância favoreceu escudos largos e lanças pesadas. Os gregos exploraram o recuo tático, ceder alguns passos para alongar a coluna atacante, depois contra-atacar com coesão, quebrando ímpeto e moral. A poeira, o calor e o cheiro de enxofre das fontes criavam um ambiente áspero. A artilharia de flechas, útil em campo aberto, perde eficácia quando o inimigo encurta distâncias. Os persas tentaram alternância de ataques para desgastar as linhas, mas a rotação grega preservou vigor. Relatos evocam cantos curtos e gritos rítmicos, marcando o passo e unificando o ânimo. A cada tarde, cadáveres eram retirados às pressas. Feridos recebiam curativos simples. Contavam-se lanças úteis e escudos inteiros. A psicologia da batalha pesava. Para helenos, cada hora de resistência multiplicava o valor da causa e demonstrava aos aliados hesitantes que a liga não era quimera. Para persas, a percepção de que elites falhavam onde se prometera sucesso criava tensão. Xerxes assistiu de trono improvisado, segundo tradições, às alternâncias do dia. A impaciência é tema recorrente nos relatos. Efialtes, cujo nome se tornaria sinônimo de pesadelo na língua grega, teria atuado por busca de recompensa e status. Guiou forças pela Anopeia, onde fósseis destacados para a guarda foram surpreendidos por chuva de flechas. A notícia chegou a Leônidas por batedores e desertores. A estratégia de sacrificar parte para salvar o todo foi aplicada sem melodrama. O despacho de contingentes registra a racionalidade do comando frente ao inevitável. No último embate, as armas quebradas obrigaram o uso de espadas curtas e de golpes de escudo. O corpo de Leônidas tornou-se foco simbólico. Proteger e recuperar o cadáver de seu rei era questões de honra, não só de afeto. Ao fim, a posição foi tomada sob chuva de projéteis. Tespianos pereceram quase em sua totalidade. Tebanos se renderam. A estrada para o sul abriu-se, mas o custo persa não foi esquecido.
As Termópilas provaram que a superioridade numérica, sem adaptação tática ao terreno, pode se dissolver. Provaram também que mitos não nascem apenas de vitórias. A narrativa gravada em estelas, poemas e discursos moldou gerações. Gregos dali por diante evocariam o desfiladeiro sempre que a liberdade parecesse custosa demais. Temístocles teria enviado mensagem enganosa a Xerxes, sugerindo divisão entre gregos, atraindo a frota inimiga para os estreitos. Em Salamina, a geografia repetiu a lição de Termópilas. Números comprimidos perdem eficiência. A derrota naval quebrou a espinha da campanha. Xerxes retirou-se para preservar trono e rotas, deixando Mardônio com forças escolhidas. Plateia viu o encontro final de Hóplitas e cavalaria persa. Disciplina helênica e erros de comando inimigo decidiram. Após as guerras médicas, Atenas liderou a Liga de Delos contra posições persas no Egeu, convertendo-a pouco em instrumento de hegemonia. Esparta, zelando por autonomia doriana, desconfiou do imperialismo naval ateniense. Décadas depois, a rivalidade descambou para a Guerra Civil grega. Ainda assim, o fio da memória comum permaneceu. Quando a liberdade externa foi ameaçada, união e sacrifício mostraram-se possíveis. O legado moderno de Termópilas passa por debates sobre cidadania, serviço público, dever e limites do poder. Poetas como Simonides, historiadores como Heródoto e, mais tarde, filósofos políticos viram no desfiladeiro parábola sobre escolha trágica. O local recebe memoriais e visitantes. O nome de Leônidas batiza praças e escolas. Muito além da propaganda, resta a reflexão. Por que alguns poucos, em certas horas, aceitam posturas que parecem desproporcionais ao cálculo utilitário? A resposta talvez esteja na mistura de honra, lei e imaginação cívica. Relatos gregos lembram que, nos intervalos, exércitos trocavam insultos e frases de efeito. Os espartanos prezavam o laconismo, respostas curtas e mordazes. O estilo contrastava com a retórica luxuosa das cortes orientais, criando o choque cultural que a tradição helênica explorou. Ainda que tais retratos carreguem propaganda, ajudam a compreender como a moral se constrói no campo. Contar histórias sobre si mesmo sustenta a coragem quando lanças se quebram. Do ponto de vista técnico, a falange exige sincronização fina. O hoplita segura o áspis de modo que metade do escudo proteja o próprio corpo e metade cubra o flanco do companheiro. O passo é curto, o empurrão constante. A fileira traseira transmite pressão à frente e a coesão depende de não abrir ângulos nos quais golpes possam penetrar. Em corredores estreitos, essa máquina humana alcança eficiência máxima. As perdas acumuladas em 2 dias pesavam no comando persa. Oficiais precisavam justificar-se diante do rei e o tempo corria contra as linhas de suprimento. A tentativa de explorar fogo e flechas incendiárias esbarrava no vento e no risco de atingir tropas próprias. Restava o flanco. A geografia, tantas vezes professora de tática, transformou-se em juíza do 3º dia, quando a trilha secreta mudou o teatro de operações. O nome de Efialtes tornou-se maldição proverbial. Heródoto sugere motivações de ganância. Outros autores o tratam como pária.
Em qualquer caso, sua ação evidencia vulnerabilidades de coalizões. Uma frente unida pode ruir por uma decisão individual motivada por medo ou lucro. A lição estratégica não é moralismo barato, mas prudência. Guardar gargalos inclui vigiar rotas alternativas e cultivar lealdades ativas entre populações locais. Quando o cerco se fechou, a resistência assumiu ritmo quase ritual. Tespianos permaneceram por convicção e lealdade. Sua memória, por vezes ofuscada pelo brilho espartano, merece releitura. Tebanos, alvo de desconfiança, foram deixados e acabaram rendendo-se. Sua presença complica narrativas simples de bem e mal, lembrando que a política grega era intrincada. Entre lanças truncadas e chifos curtos, desenrolou-se um drama de coragem seca, sem espaço para discursos longos. Após a batalha, Xerxes teria ordenado o corte da cabeça de Leônidas e a exibição do corpo-gesto entendido pelos gregos como barbárie. Anos depois, os espartanos recuperaram os restos mortais do rei e ergueram um monumento. O processo de memorialização transforma a derrota em fundamento. Cada estela, cada epigrama, cada rito anual reexplica o porquê do sacrifício, educando novas gerações para reconhecer valor em perdas táticas quando elas compram tempo e sentido. Salamina condensou o método helênico: escolher terreno estreito, dividir o inimigo, negar-lhe as vantagens. Temístocles, mestre em psicologia política, espalhou boatos, instruiu pilotos e encenou unidade quando era preciso. No contato, remos batiam como tambores e a espuma cobria cadáveres e tábuas. Reis e escravos, juntos na água, provavam a democracia paradoxal da catástrofe. Todos podem afundar, apenas alguns sabem voltar a remar. Plateia, por sua vez, mostrou adaptação tática. Os gregos evitaram lutar antes de consolidar suprimento e posição, atraíram a cavalaria persa para terrenos desfavoráveis, mantiveram coesão sob pressão de flechas. Quando o choque final ocorreu, a infantaria pesada helênica prevaleceu. Mardônio caiu em combate, suas tropas se desfizeram em retirada. Mícale completou a virada no mar. O restante do século veria disputas pela liderança, mas a Pérsia aceitou a impossibilidade de absorver a península. O eco cultural foi vasto. No teatro, Ésquilo, veterano de Maratona e talvez de Salamina, escreveu Os Persas, tragédia que ousa olhar o derrotado sem escárnio total, sugerindo que Íbris atrai Nêmesis. Em inscrições e discursos, Termópilas tornou-se epítome do "morremos para que vivais". Séculos adiante, estadistas e soldados invocariam o desfiladeiro como metáfora em momentos de ameaça. O mito não dispensa a crítica histórica, mas a crítica raramente abole a necessidade de exemplos. No fim, a história dos 300 não é culto à morte, mas a finalidade pública da coragem. Eles lutaram para comprar dias, para permitir que outras batalhas fossem possível e que a liberdade cívica não se extinguisse sem luta. É uma lição desconfortável, porque não promete salvação garantida. Promete apenas a dignidade de enfrentar o impossível com cálculo, coesão e propósito.
Ao reconstituir a jornada até as Termópilas e seus desdobramentos, muito do que hoje chamamos Ocidente se pensa nesses eventos como origem de uma tradição de cidadania e debate público. A prudência pede cuidado. A Grécia não foi uma utopia igualitária e o mundo helênico conviveu com escravidão, exclusões e guerras intestinas. Ainda assim, a ideia de que o poder deve explicações à comunidade e de que a lei pode ser discutida era real e vigorosa. Esse fundo político dá sentido ao sacrifício dos Teeri. Do ponto de vista militar, a campanha ensina a escolher terreno, a sincronizar frentes terra e mar e a medir tempo como recurso estratégico. Leônidas não buscou vitória impossível, buscou retardar, inspirar e expor os custos da conquista ao adversário. Temístocles não procurou duelo justo, procurou briga em corredor estreito. Pausânias não apressou o choque, esperou que logística e posição favorecessem o golpe. Essas decisões, mais que bravatas, foram exercícios de razão sob pressão. A memória, por sua vez, não é espelho neutro, é construção. Ao longo dos séculos, reis e repúblicas, escritores e cineastas moldaram Termópilas conforme ansiedades de seu tempo. Uns enxergaram nela nacionalismo, outros virtude cívica. Uns determinismo bélico, outros advertência contra a arrogância imperial. O núcleo resistente, porém, sobrevive. A liberdade tem custos, a coragem não é exclusiva de vencedores e derrotas podem semear vitórias. O desfiladeiro existe ainda hoje, com suas águas sulfúreas e placas que anunciam o antigo campo. Viajantes param, leem versos simples e silenciam. Não há trombetas, apenas estrada e vento. A imagem é útil. O passado não fala sozinho. Precisa de quem o interpele com perguntas certas. Se esta narrativa ajudou a organizar perguntas e propor respostas provisórias, cumpriu seu papel. O resto pertence ao leitor e ao tempo, sempre senhor das interpretações. C. 560-530 A. C. Ciro o Grande unifica persas e medos, conquista a Lídia e a Babilônia, consolida práticas de tolerância administrativa. Sua morte não interrompe a expansão. 525A. C. Cambises toma o Egito, integrando o Nilo ao mapa imperial. A logística aquemênida prova a capacidade de atravessar desertos e mares com suprimento constante. 522.486A. C. Dario I estrutura satrapias, constrói a Estrada Real, cunha o Dárico e inscreve sua legitimidade em Beistum. O império olha para o Egeu com intenção calculada. 499-494A. C. Revolta Jônica, incêndio de Sardes, punição persa, queda de Mileto. Atenas e Erétria implicadas no desafio ao grande rei. 490A. C. Maratona. Milcíades e hoplitas cidadãos derrotam contingente persa. Heródoto grava o feito. A lenda do corredor nasce. A política ateniense migra para o mar. 486-480A. C. Xerxes organiza a maior expedição de sua era. Pontes no Relesponto, canal no Monte Athos, convocação de povos do império. Diplomatas exigem terra e água. Algumas polis cedem, outras resistem.
480 A. C. Termópilas e Artemísio. Leônidas resiste 3 dias. Efialtes indica a trilha. O desfiladeiro cai sob flechas. No mar, tempestades e choques indecisos preparam Salamina. 480 A. C. Salamina. A frota grega, puxada por Temístocles, destrói a capacidade operacional persa em estreitos. Xerxes bate em retirada parcial. 479 A. C. Plateia e Mícale. Vitórias definitivas em terra e no mar. O eixo imperial recua. O Egeu gradualmente passa ao controle grego. Pós 479 A. C. Liga de Delos e tensões entre Atenas e Esparta. Memória de Termópilas se converte em pedagogia cívica, poema lapidar e mito político. A Guerra dos 300 de Esparta, entendida no arco que vai da revolta jônica à Plateia, é menos um episódio isolado e mais um laboratório histórico. Nele observamos como geografia, política, religião, economia e cultura se entrelaçam diante de decisões extremas. Vemos líderes que calculam riscos e assumem perdas. Vemos comunidades que, sem abandonar divergências, constroem alianças quando a sobrevivência coletiva exige. E vemos, sobretudo, que a narrativa dos vencidos em campo pode tornar-se vitória no imaginar. Quando revisitamos Termópilas com distância crítica, não retiramos brilho do feito, conferimos exatidão ao mito e, assim, garantimos sua permanência. A coragem sem cálculo vira temeridade. O cálculo sem coragem vira servidão. Entre ambos, a história dos 300 ensina o ponto de equilíbrio. Lutar onde importa, quando importa, pelo que importa. Essa é a herança que transborda o século VA-C e chega até nós, pedindo menos retórica vazia e mais responsabilidade com o que decidimos guardar e com o que somos.